Muito boa noite a todos aqui presentes, colegas vereadores, servidores da casa, visitantes e a todos que nos acompanham pela rede social. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para a apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata da sessão do dia 9 de janeiro. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço à senhora secretária, a vereadora Monique da Silva, que proceda com a leitura do expediente. Boa noite. Mensagem 1 de 2025, de 14 de janeiro de 2025. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação da Sacolenda, Casa do Povo, o projeto de lei número 1 de 2025, que altera a idade para o provimento do cargo de atendente de creche na Lei Complementar número 381, de 28 de novembro de 97, e dá outras providências. Tal medida se faz necessária, pois, possivelmente por um ato falho, em tempos idos, ao se alterar o cargo de atendente de creche em sua nova redação, a lei passou a exigir que o candidato aprovado para tomar posse no cargo tivesse que ter idade de 18 anos e, no máximo, de 45 anos. De forma célebre e singela, através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal pretende corrigir tal distorção. Primeiramente, porque, se observados os requisitos de todos os demais cargos efetivos e em comissão de parecer novo, não há qualquer menção à idade máxima para provimento de qualquer cargo. Depois, porque tal exigência de idade máxima não tem qualquer fundamento e fere frontalmente a Constituição Federal. Aliás, acerca da limitação de idade para assunção de cargos públicos, assim prevê a súmula número 683 do Supremo Tribunal Federal. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em fase do artigo 7º da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Quer-nos parecer que não há qualquer justificativa plausível para obstar a inscrição em processo seletivo ou concurso público para o provimento do cargo de atendente de creche para pessoas com mais de 45 anos de idade. Em assim sendo, e sem mais para o momento, com votos de estima e apreço, coloco-me ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos, solicitando que o presente projeto de lei seja apreciado pelos nobres vereadores e vereadoras em regime de urgência. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, prefeita municipal. Projeto de lei número 1 de 2025. Altera a idade para o provimento do cargo de atendente de creche na Lei Complementar número 381, de 28 de novembro de 1997, e dá outras providências. Eu, Loreni Cristina Ranheimer, prefeita municipal de Parecis Novo, no uso de das suas atribuições que me são conferidas pelo artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, de conformidade com os artigos 34 a 39 da Lei Complementar número 1857, de 18 de fevereiro de 2011, e no que couber com os artigos 228 a 232 da Lei número 380, de 28 de novembro de 1997, e com o quanto disposto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação dos requisitos de idade para provimento do cargo de atendente de creche, conforme previsto no anexo 1 da Lei Complementar número 381, de 28 de novembro de 1997, que passa a ter a seguinte redação. B. Requisitos. Idade de 18 anos completo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Parecis Novo, Rio Grande do Sul, em 14 de janeiro de 2025. Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Pedido de providência número 3,
de 15 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providência: para que o Executivo Municipal viabilize o restauro da rede de iluminação pública na estrada Monsenhor Frank, na divisa das comunidades de Bananal e Coqueiral. Justificativa. O rompimento do cabo de energia no local mencionado deu-se em conjunto com a manutenção com uso de trator com roçadeira articulada, fato ocorrido em novembro de 2024 e deixou grande parte da via às escuras. Vale ressaltar que o vereador que subscreve este pedido relatou e solicitou por várias vezes ao prefeito anterior o reparo do mesmo, que assim como vários outros pedidos não foi atendido. O atendimento a esse pedido tem caráter de urgência, pois exige um grande fluxo de pessoas que utilizam a via e em todos os momentos do dia, com prioridade no período noturno, ao qual a falta de iluminação afeta o conforto e a segurança na via. Certo de poder contar com o habitual espírito público e o compromisso da atual gestão na resolução de problemas herdados da gestão anterior, é o que torna ainda mais urgente o atendimento a essa solicitação. Vereador Jairo Alexandre Reck. Pedido de providências número 4. Parecer Novo, 15 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Solicito à Secretaria Municipal de Obras e Viação para que realize roçadas às margens de toda a extensão das estradas Monsenhor Frank, Estrada Jorge Jungs e Estrada 19 de Julho, bem como possíveis reparos com patrolagem nessas vias. Justificativa. Esse pedido tem caráter de urgência para o seu atendimento e vem reiterar inúmeros pedidos de manutenção feitos à gestão anterior, onde não houve o devido atendimento. Vale ressaltar que as vias mencionadas são de extrema importância para a mobilidade dentro do município. Vereador Jairo Alexandre Reck. Pedido de providência número 5. Parecer Novo, 15 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências: para que seja feito conserto da rampa que dá acesso ao leito do Rio Caí, próximo a Santinha, no Largo Nossa Senhora dos Navegantes. Justificativa. Parte da rampa está quebrada e dificulta a descida em período de seca para ser retirada a água por tratores com tanques e também para aqueles que querem ter acesso com reboques e barcos. Vereador Fábio Adalício Dimmer. Pedido de providências número 6, Parecer Novo, 16 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providência: efetuar a troca de lâmpada queimada na Avenida 20 de Março, número 7081, localidade da Várzea do Parecis, de frente à residência da senhora Marilândia Mosman. Instalar uma luminária na Travessa 1º de Janeiro, cidade de Parecer Novo, no primeiro poste à direita. Vereador Luciano Renzel. Indicação número 2. Parecer Novo, 15 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, encaminho nos termos regimentais a senhora Prefeita Municipal a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal faça convênio contratação temporária de engenheiro elétrico para atender as demandas do município. Ocorre que, para iniciar o processo de melhorias em vias públicas ou localidades com deficiência de energia, a exigência da concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, no caso de Parecer Novo, a RGE, é a apresentação de um projeto devidamente assinado por engenheiro elétrico. Assim, para atender essa solicitação muito recorrente em nosso município, se faz necessária a contratação de um profissional para atender às exigências da concessionária e, em menor tempo, agilizar a resolução do problema. Indicação número 3. Senhor Presidente, encaminho nos termos regimentais a senhora Prefeita Municipal a seguinte indicação: avaliar a possibilidade de reajuste no valor de vale alimentação fornecido aos servidores municipais, com base na Lei Municipal número 1.303, de 31 de março de 2006, passando o valor de um vale alimentação para R$ 30 aos servidores que prestam serviços em regime não inferior a 40 horas semanais, adequando de forma proporcional os valores para os servidores que prestam serviços com cargas horárias semanais de 20 e de 30 horas.
Aproveito a oportunidade para indicar a alteração da Lei Municipal número 1303, de 2006, de forma que seja legalmente possível o pagamento do Vale Alimentação aos servidores durante o período em que estiverem em gozo de férias. Justificativa. O reajuste do valor do Vale Alimentação objetiva diminuir a diferença entre o valor pago atualmente e o custo com alimentação dispendido pelos servidores municipais. É de nosso conhecimento que a alta do dólar, o aumento do valor dos combustíveis e a inflação descontrolada afetam diretamente o preço dos gêneros alimentícios. E, infelizmente, o valor recebido através do Vale Alimentação não tem acompanhado essa alta nos preços. Além disso, a impossibilidade de receber o Vale Alimentação durante as férias é financeiramente prejudicial aos servidores, especialmente aos que recebem remunerações menores, pois o valor que recebem a título de 1/3 de férias acaba sendo igual ou até inferior ao valor que receberiam de Vale Alimentação se estivessem trabalhando ao mesmo período. Diante disso, entendo ser de fundamental importância a mitigação dos efeitos inflacionários acumulados nos gêneros alimentícios, como forma de valorizar o trabalho desenvolvido pelos servidores municipais, que desempenham um trabalho crucial para o bom andamento diário dos serviços públicos. Vereador Davi Cristiano Lauermann. E eram esses os expedientes. Obrigado, colega vereadora. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Eu quero fazer um breve comentário, senhor presidente. É referente ao projeto de lei que entrou hoje nessa casa, que altera a idade para exercer o cargo de atendente de creche. Inclusive, nos últimos meses, evidenciamos em várias pessoas que prestaram concurso público para atendente de creche não puderam ser efetivadas no cargo por conta disso aí. Inclusive, já falamos no final do ano passado sobre isso. Então, parabenizo a nova gestão municipal pelo comprometimento com a adequação das leis do nosso município e o melhor entendimento, inclusive, foi uma coisa que evidenciamos aqui, e também explanado aqui pela própria leitura aqui pelo secretário, que a lei fere, inclusive, a Constituição Federal, exigindo uma idade limite para exercer um cargo, onde isso aí é incabível, é inconcebível. Então, é válido e parabenizo novamente a atitude da prefeita municipal nessa adequação, que com certeza é louvável e iniciou a tramitação na casa no dia de hoje e posteriormente será votada. Então, peço também aos nobres vereadores aí a sua apreciação e a sua aprovação também. Obrigado, colega vereador. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Pois não, vereadora? Eu gostaria. Eu também faço das palavras do meu colega vereador Jairo, parabenizando, então, a prefeita e a secretária de administração, que está aqui hoje, e mostra a sensibilidade, e o compromisso com a legalidade. Eles já estão, no a primeira lei, projeto de lei do ano, já mostra que vocês estão com compromisso, em respeito à dignidade humana, realizando, assim, mostrando os princípios da justiça, e inclusão, que derrubando então esses 45 anos, que isso é uma reparação histórica, na verdade, dentro do nosso município. Parabéns. Perfeito, colega. Mais alguém? Gostaria de complementar também, presidente. Pois não. Complementando o que os colegas vereadores já falaram, também acho bem válida essa alteração, até para facilitar no momento dos processos seletivos públicos, dos concursos públicos também, a gente vai ter mais pessoas interessadas, mais pessoas participando. A gente não sabe, na verdade, o motivo pelo qual limitaram essa idade na época. A lei é de 97, eu não sei se não me recordo de cabeça se essa alteração ocorreu depois ou se ela, na redação original, já em 97, limitava dessa forma. Senhor vereador, o texto de 2011, eu acho que o secretário leu antes, que foi a alteração. 2011? Bom, enfim. Mas acho que, possivelmente, na época, realmente não sei os motivos pelos quais foi alterada, acredito que muito em relação às atribuições do cargo de atendente de creche, por pegar a criança no colo, enfim, às vezes a pessoa com um pouco mais de idade, de repente, tem alguma
pouco mais de dificuldade, né? Mas muito bem colocado na mensagem ali. Tem outros cargos, na verdade, todos os outros cargos não limitam a idade. A gente tem, por exemplo, cargo de operário geral, né, operador de equipamento ali, que fazem trabalhos braçais também e não tem essa limitação, né? Acho que realmente não é interessante. E, por outro lado, se a gente conseguir retirar a limitação de idade, tu vai ganhar em experiência de pessoas, experiência de profissionais, né? Acho que isso é importante, experiência de vida, experiência em cuidar de crianças. Isso acho que vai ao encontro do que a gente quer, que é um ensino, uma qualidade maior na educação. Então, se for para votação, também serei a favor desse projeto. Obrigado, colega vereador. Eu gostaria de pedir ao nosso procurador aqui da Casa Legislativa, senhor Rafael Riffel, que desse uma explanada um pouco mais aprofundada sobre a lei, pelo fato da população que nos acompanha pela rede social ter um maior entendimento, né? Já que esse trabalho de aprovação de leis transmitido pela rede social é um trabalho que vem acontecendo só de 4 anos para cá. Então, né, é importante as pessoas que são os maiores interessados estarem bem cientes da questão. Por favor, senhor procurador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, boa noite, aos colegas da casa, a quem nos está assistindo. Para complementar já o próprio projeto de lei, ele já vem bem especificado, né, o motivo pelo qual ele precisa ser corrigido, né, porque ele tem o vício de inconstitucionalidade a limitar a idade de 18 a 45 anos, né, e fazendo um estudo, né, em relação à matéria, a Lei 381, que criou os cargos aqui no município, ela é de 1997. Em 2003, houve uma alteração, né, da legislação, da Lei 381, excluindo todas as demais criações de cargo, o requisito da idade máxima de 45 anos, passando todas as demais a partir de 18 anos. Então, excluíram essa ilegalidade que existia, até porque de 97, depois teve uma alteração, enfim, e se limitou, e a Constituição veio especificar que não poderia ser limitado idades e proíbe que isso ocorra. O cargo de atendente de creche que estamos hoje discutindo aqui, ele foi criado por uma lei 1757, se não me engano, de 2010. Lá em 2010 colocaram esse requisito novamente. Então, como o vereador Davi também mencionou, é o único cargo no município hoje que tem esse requisito aí inconstitucional, né? E o projeto de lei em si, ele está conforme, né, conforme os trâmites necessários, enfim, e está apto para ser votado pelos nobres vereadores. Muito obrigado pela explanação. Se ninguém mais tiver nenhum comentário sobre a ordem do dia. Presidente, só complementar. A questão das atendentes de creche, nós temos um grande diferencial no município, que é a escolaridade exigida aqui. Eu acho que isso sim é fundamental, né, que é magistério ou pedagogia para ingressar como atendente de creche. Então, eu acredito que a idade é mais uma formalidade, né, como de requisito, mas o que a gente busca mesmo é a qualificação, e a qualificação se dá através do estudo. Então, magistério ou pedagogia é um diferencial nosso. A gente sabe que tem alguns municípios, né, que exigem só alguns cursos para ingressar, né? A gente não, a gente tem uma escolaridade. Acho que, acima de tudo, esse é o fundamental, mais importante do que a questão da idade, propriamente. Obrigado. Perfeito. Mas, complementando, colega vereador, claro que, né, como o senhor disse, é uma formalidade. Eu vejo já num ponto de que quem tem a formação hoje tem a idade superior, a 45 anos, mesmo que tenha formação pela lei atual, então, né, não poderia exercer a função, né? Então, por isso, com certeza, é válida a adequação da lei, né, para que quem cumpre os requisitos, mas que tenha idade superior, possa estar ingressando, de fato, na função, né? Certo. Agora, na ordem dos oradores, obedecendo o rodízio de bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Iniciando hoje com a bancada do Progressistas, vereadora Monique da Silva. Não farei uso.
Vereador Fábio Dimmer. Como farei uso, passarei a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Recebo a condução dos trabalhos e lhe concedo o tempo regimental de 15 minutos. Mais uma vez saúdo a todos aqui presentes, também a quem nos acompanha pela rede social. Quero falar um pouco da importância da indicação de projeto que trouxe hoje a esta casa para aprovação da indicação, né? A questão de engenheiro elétrico, eu vejo como de fundamental importância. A gente já deveria ter isso há muitos anos aqui no nosso município. Durante visitas que venho fazendo, desde que sou vereador, por todo o município, é uma das demandas que mais me são pedidas, me são requisitadas aí, por pessoas que residem em algumas ruas, onde as redes foram instaladas de forma talvez apropriada para quando havia meia dúzia de casas, e, porém, com o aumento do número de residências, aumento da população naquelas ruas, a rede de energia elétrica vai se tornando obsoleta e fraca, né? Precisando, inclusive, em alguns pontos, de substituição de transformador. E o que é exigido de primeiro pela RGE, quem vem lidando com essas situações sabe, é um projeto, né? Um projeto elaborado por um engenheiro elétrico. Então, muitas vezes, as pessoas que ali residem não têm condições e entendimento para contratar um engenheiro elétrico. Então, eu vejo de extrema importância que o município faça, talvez, um contrato temporário ou um contrato via convênio, né, talvez por 1 ou 2 dias por semana, até que o nosso município esteja realmente com todas as ruas em dia, né, atendendo toda a população de forma digna aí, com as questões de energia elétrica. Eu acredito que, se fosse feito um trabalho de 1, 2 dias por semana, em questão de 1 ano, talvez a gente já estaria livre, né, dessa demanda, no caso, que a população toda esteja atendida, porque realmente é lamentável, né, você chegar no final da tarde, né, tem muitas pessoas que chegam em casa do trabalho cansadas, não tem energia elétrica para tocar nem um chuveiro, sequer, né? Agora, no verão não seria problema, mas no inverno, né? Então, demanda muito alta e, como eu havia mencionado, as redes estão defasadas. Eu até acredito que isso deveria ser uma obrigação da empresa de energia, da RGE, hoje, que é responsável, né? Que colocasse aí engenheiros à disposição, já que ninguém ganha energia elétrica de graça, nós pagamos muito caro, né? Mas já que não é feito pela prestadora de serviço, eu acredito então que o município, né, deva avaliar bem essa situação para aí, quando possível, se não for possível agora, né, nos dar uma resposta aqui, quando for possível, para efetuar realmente esse projeto, né, que é de interesse público de todo o município. Vereador, senhor, pois não, colega. Quero lhe dar os parabéns pela indicação no dia de hoje. Com certeza, a indicação extremamente valiosa ao nosso município, tendo em vista tantas demandas, né, de problemas com a RGE, né, podemos ter como base inúmeras que trouxemos aqui ao longo de 2024, ao longo dos últimos meses. Então, parabenizo o senhor. Com certeza, a contratação desse serviço pelo município irá agilizar muito o processo de entrega de serviço, melhorias de serviço à população, que precisa tanto, inclusive para a evidência e projetos também de instalação de redes trifásicas, né, tendo um engenheiro elétrico disponível para fazer o projeto de fato e entregar já pronto a EGE, irá agilizar e baratear muito a instalação, né, que é o que a gente precisa em Parecio Novo para fomentar a produção de quem está aqui, né, dar esse suporte básico aos moradores de Parecio Novo. Então, parabéns pela indicação. Obrigado, colega vereador. Muito bem mencionado. Eu não havia observado, mas sim, para a instalação de rede trifásica,
também é necessário esse projeto. Então, como o senhor falou, né, a gente tem aí muitas empresas interessadas e se instalando no município a todo momento. E o requisito básico para instalação de rede trifásica é um projeto via engenheiro. Como eu falei, eu acho que deveria ser de obrigação da empresa concessionária de energia. Mas já que a gente não tem, a gente tem que fazer o que a gente pode aí, realizar o que a gente pode para atender as demandas da população. Também quero falar um pouco sobre o pedido de providências aí, né, da reforma aí da rampa de acesso ao rio, ali próximo a Santinha, no centro. Também vejo como uma demanda muito importante, né? A gente está aí já quase de novo sofrendo uma seca, né? Não estamos ainda, mas a gente não sabe como o clima anda, né? É muito desregulado. Então, se a gente tiver uma seca mesmo, de fato, seria importante que essa rampa estivesse consertada para que os tratores pudessem ali de ré descer com os tanques próximos do rio e atender as emergências, né? Tem limitação de retirada de água? Tem, mas em emergências eu sei que já foi feito, né? E é de extrema importância. E também favorece aqueles que ali chegam com o seu carro, com reboque, querem largar um barco no rio, praticar esporte aquático, aí até jet ski, né? Então, não é uma demanda de custo alto e é uma demanda que atende muito a nossa população. É de extrema importância. E sobre a lei complementar, né, que restringe a idade aí das atendentes, eu também parabenizo a atitude do Executivo Municipal, né, em corrigir. É lamentável, né, uma lei que eu considero também falha. Talvez na época quem a criou teve lá seus motivos, mas a gente avaliando, ela discrimina muitas pessoas, né? Quantas pessoas a maioria, né, das pessoas que têm acima de 45 anos, por favor, né? São as que mais têm experiência até para lidar com crianças. Então, parabéns, é o caminho certo e também sou favorável, né? Já que nessa lei, semana que vem, eu também preciso votar. E lembrando a todos, né, os produtores rurais que têm talão de produtor, que infelizmente, né, a lei que obriga a emissão de nota fiscal eletrônica, ela já foi aprovada. A gente está num período de adequação. Para quem emitiu já notas fiscais no ano passado acima de R$360 mil, vai ter que agora, a partir do dia 13 de fevereiro, começar a se adequar na questão, vai ter que emitir notas fiscais eletrônicas. Para quem emitiu menos no ano passado de 360 mil, tem o prazo ainda até 5 de janeiro do ano que vem, de 2026. Então, em cima disto, amanhã, às 18 horas, haverá uma palestra na Casa do Produtor com o instrutor do Senar, né, que será muito importante. Eu ressalvo que todos os produtores que puderem se façam presentes, né, é muito importante para tirar dúvidas, para a gente se inteirar da lei. Infelizmente, a gente vai ter que se enquadrar, né? Quem está abaixo tem mais um ano de prazo, mas é bom já ficar a par do que está acontecendo. Também não concordo com a lei. Eu vejo essa lei criada pelo governo, né, retirando o talão físico, o bloco de produtor, que já é para eles não terem mais trabalho de fazer a apuração do papel, né, e a fatia do bolo deles já cair direto, né, na conta da União. Então, mas, enfim, não somos nós que decidimos. A gente tem que se adequar da melhor forma possível. Ressalto a todos que participem amanhã dessa reunião na Casa do Produtor. Será muito importante, né? E vamos lá. Muito obrigado a todos. Lhe devolvo a condução dos trabalhos. Fim da ordem dos oradores, passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar
Perdão, tem mais inscritos aqui. Seguindo para a bancada... Não, ainda na bancada progressista, a vereadora Joyce Hartmann. Farei uso, senhor presidente. Desculpe, eu estou meio acelerado hoje. Boa noite a todos os que estão aqui presentes, pessoal de casa. Eu gostaria de, referente ao pedido de indicação que o Davi fez, eu gostaria de abrir um parênteses aqui sobre o RefeiSul, né? A gente tem tentado, em várias oportunidades anteriores, a gente pediu em outras oportunidades, porém só houveram promessas que nunca foram atendidas em relação aos nossos motoristas da saúde. Porque o que acontece? Muitos saem do transporte do Parecia a Porto Alegre e não foi tirado as diárias que o pessoal recebia. A maioria dos municípios dos outros municípios recebe. O que acontece? Os nossos aqui ficam somente com o valor do RefeiSul. E realmente, depois de levando em consideração todas as mudanças aí de valores, fica complicado ir com R$30 para Porto Alegre, né, passar o dia lá. Então, não sei se cabe nessa mesma indicação, mas ter um olhar diferenciado para isso também, para que... Quando eu trabalhava há tempos atrás na Secretaria da Saúde, que o Jorge Krau ainda era o motorista aqui a Porto Alegre, ele recebia um valor por semana, e o que ajudava bastante, né? E isso foi tirado. Então, se houvesse uma possibilidade de reconsiderar isso, várias promessas já foram feitas para eles, né? Mas até hoje nunca ninguém conseguiu resolver isso. E eles cuidam da nossa saúde, ajudam a cuidar, né? Então, acho que a gente também precisa ter um olhar um pouquinho diferenciado e ajudar a cuidar um pouquinho da equipe, né? Então, parabéns, Davi, por esse pedido aí. Muito legal. Obrigada. Muito obrigado, colega vereadora. Agora sim, bancada do PL, vereador Davi Lauermann. Farei uso, presidente. Lhe concedo o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ao pessoal que nos assiste aqui pessoalmente e a quem está nos assistindo através das redes sociais. Então, dando continuidade ao que a colega vereadora Joyce estava comentando, eu gostaria de colocar algumas coisas referente ao pedido de indicação do reajuste do Vale Alimentação, né? Eu sugeri ali um valor passando de R$26 para R$40 o valor do Vale Alimentação diário, né? Para os servidores que trabalham em regime não inferior a 40 horas, então para quem trabalha 30 horas semanais ele passaria a ser de R$ 22,50 e quem é ocupante de cargo de 20 horas ele passaria a ser de R$ 15. Lembrando que sobre esses valores, né, nós temos a participação do servidor um desconto de 10%. Então, na verdade, se passaria, né, se a ideia é passar para 30, líquido, ele seria de R$ 27. Realmente é uma reivindicação, né, dos colegas servidores. Acho que a colega vereadora Monique, como servidora, a colega Joyce, como servidora, já devem ter ouvido essas reivindicações, né, dos colegas servidores. Eu fiz um breve levantamento e nas últimas 4 gestões, ou seja, em 16 anos, nós tivemos 8 reajustes do valor do Vale Alimentação, né? Em média, a cada 2 anos teve um reajuste. E a gente sabe que as coisas, né, principalmente no mercado, alimentação, enfim, elas não reajustam a cada 2 anos, elas reajustam anualmente, se não mensalmente, né? E muito culpa disso, em função do nosso desgoverno federal que a gente tem, que tenta maquiar, né, a inflação, dizendo que não existe inflação, mas quando a gente vai no mercado, quando a gente compra algum produto, a gente sabe que a inflação existe, sim, ela está descontrolada, né? A alta do dólar interfere diretamente no preço dos alimentos também. A alta dos combustíveis, né? Nós nunca tivemos combustível nesse valor, nem o dólar no valor que ele está hoje. Então, na ponta final, né, nós servidores, o consumidor final, é quem é atingido, quem paga o preço disso tudo, né? Outra indicação, junto, na verdade, né, na mesma indicação, é sobre a possibilidade de alterar a legislação municipal do Vale Alimentação e passar a pagar o vale
também nas férias, né? Vou dar um exemplo de um servidor com uma remuneração um pouco mais baixa, de R$ 1.500 por mês. Se ele sair de férias, ele recebe 1/3 para, né, aproveitar nas suas férias. Ou seja, ele teria R$ 500 a mais naquele mês para aproveitar as férias dele. Só que ele deixa de ganhar o vale, que dá em torno de 500, 520, 540, dependendo do mês ali. Então, na verdade, ele está saindo de férias sem uma bonificação nenhuma para usufruir das férias dele, né? E a gente sabe que tem outros municípios da região que pagam vale nas férias, acredito que seja possível essa alteração. Inclusive, tem alguns municípios que colocam um valor fixo de pagamento, mas eu acho que isso não é tão viável, tão legal, porque tu acaba, muitas vezes, desmotivando o servidor a ser pontual, né, de realmente se apresentar ao trabalho, não ter faltas, não colocar atestados, enfim. Então, a gente tem uma lei bacana que ela paga por dia efetivamente trabalhado, mas acho que nas férias é fundamental que a gente consiga pagar também, né? Então, lembrando que o vale, ele tem os 10% de desconto, no final, se passar para 30%, ele seria somente os 27 líquidos, né? E, para finalizar, só complementar o que a vereadora Joyce comentou, eu participei, inclusive, da reunião no ano passado, acho que foi a última reunião com alguns motoristas, prefeito, enfim, motoristas da saúde. Por ser ano eleitoral, realmente ficou uma promessa de se estudar, né, mas por ser ano eleitoral, período eleitoral, naquele momento não foi possível. A questão das diárias tem algumas divergências jurídicas, aí já seria mais parte jurídica, não é minha praia, né? Mas o pagamento de diárias, a princípio, não seria possível, teria que ver, né, se realmente é esse o entendimento atual ou não. A gente tinha dado algumas outras sugestões de pagar um vale diferenciado para os servidores que vão a Porto Alegre, de repente. Aí sim, de repente, a administração municipal possa estudar essa possibilidade, né, se atender a indicação, já prevê alguma coisa nesse sentido, já que teria que alterar a lei do mesmo, né, cria alguma coisa diferenciada para o pessoal que se desloca a Porto Alegre diariamente. Certo, gente? Da minha parte seria isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, colega vereador. Passando para a bancada do MDB, vereador Maicon Nonemacher. Eu agradeço. Agora, bancada do Republicanos, vereador Jairo Reck. Farei uso, senhor presidente. Lhe concedo o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, a todos presentes aqui em plenário. Sejam bem-vindos, muito boa noite. E a todos que nos acompanham através das redes dessa casa. Bom, eu venho salientar no dia de hoje aqui 2 pedidos de providências, feitos aqui por mim, que são pedidos já herdados, né, o seu atendimento, né, já da gestão anterior, onde fiz os mesmos pedidos que fiz no dia de hoje, mas não houve atendimento. Infelizmente, né, a comunidade precisa do andamento desse serviço, então eu compreendo e sei da atitude da nova gestão municipal em atender demandas e a comunidade própria espera ansiosa pelo atendimento desse serviço. Um deles pede para que a administração municipal viabilize o reparo da rede de iluminação pública entre as localidades de Coqueiral e Bananal, onde lá em novembro de 2024, final de novembro de 2024, um trabalho de manutenção de roçada com trator articulado naquela via, bem na divisa, não foi um trabalho em toda a via, mas foi um trabalho pontual que houve ali, e além de ser um trabalho pontual, ainda houve o rompimento do cabo de energia elétrica lá, que é uma linha de transição de energia do município. Para quem não conhece, não sabe a história, há vários anos lá, mais precisamente em 2019, houve uma reunião na comunidade de Coqueiral, com o atual então prefeito, Oregino, à época, onde a comunidade então solicitou que fosse feita a iluminação pública lá de toda aquela área entre as divisas de Coqueiral e Bananal, que é uma área até então muito escura lá, era diversas pessoas retornando dos estudos à noite, mulheres, crianças, pessoas que transitavam a pé na via lá também, ficavam com de fato muito medo, e bem naquela época foi uma época onde aconteceram vários assaltos no município de Parecis Novo, principalmente no interior. Né? Quem é da região vai lembrar, infelizmente foi um período triste para a nossa história de Parecis Novo.
E a comunidade, à época, então, Bananal e Coqueiral se juntou lá, exigiu do prefeito que fosse feito essa instalação, também a puxada de rede de fibra ótica, que aconteceu posteriormente, o prefeito se comprometeu com todo mundo e fez a instalação. Foram mais de 40 postes de concreto instalados, para então uma ligação municipal, né, dar acesso lá à iluminação pública e também depois, posterior a isso, a instalação de fibra ótica lá que tem hoje na comunidade. Infelizmente, então, com esse trabalho pontual que aconteceu de roçada, lá no final do ano passado, houve o rompimento do cabo de energia, o que deixou mais de 12 postes lá sem iluminação pública, solicitado por mim, logo uma semana depois, para que houvesse, de fato, o reparo, mas, como de praxe, infelizmente, não houve o atendimento da antiga gestão. Então, por isso, novamente, estou encarecidamente solicitando, em nome da comunidade de Bananal e Coqueiral, o reparo lá, e prezo pelo atendimento, com certeza. E o segundo pedido também é solicitando às secretarias de obra e viação a manutenção com serviço também de roçadas, então, de fato, roçada integral, com serviço de qualidade, aí as margens da estrada Monsenhor Frank, estrada 19 de julho, e também estrada Jorge Jungues, onde também, a mesma gestão anterior, fiz inúmeras vezes pedidos de roçadas, lá evidenciando aqui nessa casa para que fosse atendido, mostrando a necessidade efetiva de fazer uma manutenção, uma limpeza às margens da via, o que nunca foi atendido, infelizmente, por vários motivos, que eu entendo que talvez seja maquinário quebrado, enfim, má vontade, eu não sei o que houve, mas de fato é que não houve o atendimento. Então, apelando aí para o senso público da nova gestão, para o seu comprometimento com o Parecer Novo, tenho a plena certeza que o nosso secretário de obras, a nossa prefeita, irá olhar de uma forma diferente para esse atendimento e fazer essa manutenção necessária, e também assim como uma possível manutenção com patrolagem às vias. A gente sabe e vimos o quão está difícil fazer serviço, principalmente vinculado à Secretaria de Obras, por conta de a gente não sabe dizer ao certo, mas vários apontamentos feitos, inclusive por munícipes, do péssimo estado de conservação de muitos equipamentos da Secretaria de Obras e Viação, o que impede o bom andamento do trabalho da pasta, né? Apesar disso, eu quero evidenciar aqui, quero dar os parabéns ao secretário de Obras, Francisco Mendel, que está se virando em dois aí para atender no que for possível, e a gente já, logo nos primeiros dias da atual gestão, a gente já viu melhorias, podemos até citar a Transitros, onde também era uma briga aí, a manutenção com roçada às margens da via, e já tivemos pelo menos uma manutenção ali com, vamos dizer assim, uma pré-limpeza ali, algo que já melhorou muito a circulação na via. Então, solicito novamente, encarecidamente, aqui o atendimento com roçada e manutenção para essas vias solicitadas aqui, porque, como eu disse, são vias de grande circulação entre bairros aqui no nosso município, são vias de escoamento de safra entre o nosso município. Embora não tenhamos safra exatamente nesse momento, daqui a uns meses vai se iniciar e essas vias têm que estar em condições, porque o carro-chefe, a economia vital do nosso município, vem do setor primário, vem da economia primária, da indústria primária, que é os nossos agricultores. Mais 75% da nossa arrecadação do município é desse setor, então por isso mesmo que a gente tem que dar todo o aporte necessário, certo? Falando em aporte necessário, eu evidencio aqui e friso, e todo mundo pode enxergar facilmente esse período, vamos assim dizer, de seca que estamos vivendo, né, vereador Fábio? Onde os citricultores, nossos produtores rurais aqui sentem, né, Maico? É difícil, né, quando dá esse dia de seca, embora não seja um período tão prolongado neste momento, mas já é um forte indício aí do que está por vir pela frente. E quero ressaltar aqui que eu frisei na antepenúltima sessão do ano anterior, um recurso conquistado por mim de R$150 mil, junto a Franciane Bayer, deputada federal, onde esse recurso deveria ser investido na compra de tanques espalhadores líquidos e também outros equipamentos disponibilizados ao grupo de citricultores. Evidenciei ao momento aqui que o prefeito, sabendo dessa necessidade que levei a ele, se comprometeu, caso viesse o recurso, em fazer o investimento, esse aporte, essa compra e depois
a disponibilização desse material ao grupo de citricultores, mais precisamente o grupo de citricultores do Coqueiral, ao qual foi solicitado. O prefeito se comprometeu à época assinando junto o documento, então ele sabia, assinou e carimbou, sabia da necessidade. Posterior a isso, levei a demanda à deputada federal. A deputada federal prontamente acatou e se sensibilizou com a situação. A época solicitada também era um período de seca. Levei um material fotográfico dela mostrando a situação dos pomares à época, né? Então, ela fez a indicação do recurso ao governo federal. Posterior a isso, o governo federal, no todo o trâmite burocrático que segue, mais precisamente no dia 5 de abril de 2024, veio o ofício, então, da destinação do recurso e depois, no dia 25 de junho de 2024, via Transfere-Gov, então, o recurso sendo disponibilizado para esse novo. Solicitei à época informações de quando seria, depois de apontado aqui via Transfere-Gov, quando seria disponibilizado ao grupo de citricultores os 2 tanques espalhadores de líquido e mais os outros equipamentos, 2 plataformas de aspo lá, que dariam conta de R$150 mil para aquisição e disponibilização ao grupo de citricultores, quando seria disponibilizado. Infelizmente, não tive resposta nesse primeiro momento. Num segundo momento, fiz um pedido de informação no meio regimental aqui, ao qual, 30 dias depois, o Executivo Municipal, à época, me respondeu que seria feita uma reunião para daí discutir novamente quais seriam as prioridades de equipamentos, né, que me chamariam para uma reunião e aí seriam depois tomadas as atitudes necessárias aí. Bom, já explanei isso aí, como eu disse, na antepenúltima sessão do ano passado. Agora não espero mais, né, mas estava até o último dia da última sessão aguardando a reunião, infelizmente. Queria ser surpreendido positivamente, pelo menos uma vez, pela antiga gestão, não aconteceu nunca. Momento de pré-seca, a gente não sabe o que está por vir pela frente, mas um momento de seca, esses equipamentos agora, senhoras e senhores, caríssimos produtores que estão nos assistindo, fazem já falta, vão fazer muita falta no futuro. É óbvio que a gente vai correr novamente atrás dessas demandas, mas é tudo uma situação, vereadora Ana, que já poderia estar resolvida. Os produtores, vereadora Joyce, já poderiam estar usufruindo desses equipamentos. Já poderiam estar fazendo, de forma mecânica lá, a irrigação dos seus pomares, né? E possivelmente não estar perdendo uma fruta, não estar perdendo fruta, não estar perdendo arrecadação para o nosso município, não estar perdendo dinheiro para o sustento da sua família. Quem vai carregar essa culpa? Eu não carrego, senhoras e senhores. A deputada que fez o aporte do recurso não carrega. Uma coisa eu garanto para todos, eu não vou me esquecer disso aí. Tenho certeza que os produtores que estavam esperando atendimento dessa demanda e contavam com esses equipamentos para o seu sustento das suas famílias, também não vão esquecer. E eu tenho certeza de uma coisa, eu, enquanto vereador aqui, vou fazer questão de lembrar, sempre que for possível, de quem foi essa falha, de quem deixou os produtores à época na mão. E pior, se acontecer algo pior ainda, com uma seca mais prolongada, pergunto aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, de quem vai ser essa culpa? Infelizmente, só achar culpados não vai resolver a situação, mas eu quero evidenciar aqui que o problema poderia ser sanado ou parcialmente resolvido, poderia ser minimizado com uma irrigação mecânica. Então, por isso, foi a conquista do recurso, infelizmente, não disponibilizado para quem precisaria. Carro-chefe, indústria vital para o fomento do nosso município, os produtores tão importantes que a gente fala e falamos inúmeras vezes aqui, que são o braço forte, que carregam a economia do nosso Brasil, do nosso município, não é diferente, nas costas, e que inúmeras vezes não tiveram o aporte, não tiveram o olhar, o atendimento de quem deveria zelar por quem está lá produzindo e levando o nosso município, levando o nosso Brasil nas costas. Fica aqui a minha indignação e fica aqui o meu compromisso, senhoras e senhores e caríssimos produtores, de não deixar de brigar por as suas demandas, por essa solicitação. É o nosso compromisso e a gente vai trabalhar, enquanto eu, vereador aqui, com certeza com os colegas vereadores aí também, por todas as demandas do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, colega vereador. Seguindo no Republicanos, vereadora Ana Elisa Marre. Não farei uso. Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar para as pessoas que nos assistem presencialmente ou pela rede social que os pedidos de providências não precisam ir à votação e serão despachados diretamente pela presidência dessa casa para o prefeito municipal. Agora a ordem do dia. Indicação número 003 de 2025, do vereador Fábio Adalício Dimmer, para que o Executivo Municipal faça convênio, contratação temporária de engenheiro elétrico para atender às demandas do município. Em discussão. Em votação. Vereador Jairo. Aprovo. Vereadora Ana. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereadora Monique. Aprovo. Indicação aprovada por 8 votos. Indicação número 004 do vereador Davi Lauermann, sobre reajuste do valor do Vale Alimentação fornecido aos servidores municipais e o pagamento do Vale de Alimentação aos servidores durante o período em que estiverem em gozo de férias. Em discussão. Em votação. Vereador Jairo. Aprovo. Vereadora Ana. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereadora Monique. Aprovo. Aprovado. Indicação aprovada por 8 votos. Fim da ordem do dia. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer uso da palavra por 10 minutos. Vereador Jairo. Agradeço, presidente. Vereador Davi. Agradeço, presidente. Vereadora Monique. Farei uso. Lhe concedo o tempo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos de novo. Um recado antes, né, que eu prometi para o CTG Charla Galponeira que eu ia divulgar, né, o evento deles, que vai ser a oficina de Spritz Bia, que vai acontecer dia 25 de janeiro, às 15 horas, e vai ser ministrado pela Maria Helena Rocha, da Novo Citrus, lá do Coqueiral. O valor é R$30, é num sábado de tarde. Vai ter brindes bem legais e vai ter venda de lanche. Eu acho que vai ser um sábado bem proveitoso assim para quem quer, né, aprender mais uma receita, né? Agora eu gostaria de, né, colocar aqui para vocês que eu fui convidada pela secretária de Educação, Adriane Kinzel, para nós visitarmos a 2ª Coordenadoria de Educação em São Leopoldo, né, onde a gente pediu para a coordenadora Ileane uma cedência de sala, né, para colocar mais uma turma avança, que é uma turma que faz a distorção idade-série. E ela se colocou bem à disposição. Vai ser um termo de cooperação que depois, posteriormente, vai ser emitido aqui para a Câmara de Vereadores, né, para aprovação ou não, então, desse termo, né, vamos estudar e vamos ver as possibilidades, mas isso já é uma parceria de anos, desde a Beato Roque, né, a Beato Roque já cedia para São Francisco de Assis o prédio, e agora, então, tem essa cooperatividade, assim, né. Aproveitando, então, o momento, né, a diretora Rochelle e a supervisora, a Gabriela, foram juntos e pediram, né, junto com a Adriane e comigo,
a retomada da construção do prédio do ensino médio. Ele só foi feito a primeira etapa, para quem não sabe. Todo o prédio é de salas de aula e ele foi adaptado para uma biblioteca, para uma sala de professores e direção. A recepção é no hall de entrada e o refeitório e a cozinha também é numa sala de aula. Ela não tem acessibilidade às salas de aula, que ficam todas em cima, e ela tem um bloco 2, que seria, então, para fazer essa construção. O vereador Fábio, né, nosso colega, ele conseguiu, ano passado, uma emenda com o deputado Ayrton Lima, de R$50 mil, para ser implantado dentro dessa escola. Então, assim, eu peço muita ajuda de todos os nossos vereadores aqui, indiferente do partido, se conseguirem também, né, emendas parlamentares com seus deputados, né, e porque, assim, é um desejo da implantação de uma escola técnica, né, e a escola técnica é só estadual. A diretora, Rochelle, ela disse que tentou dar a entrada num pedido de escola técnica, até para ficar mais atrativo o ensino médio aqui no município, mas para fazer uma escola técnica, eles nem olharam, porque tem que ser primeiro realizado essa adaptação, tirar essa adaptação desse prédio ali que só tem salas e construir esse novo prédio com cozinha, biblioteca, né? E é um sonho também, né, que tem assim o nosso partido ano passado, então o vereador Fábio também quis, né, implantar, mas antes disso precisa ser a construção dessa nova etapa. Então eu peço, né, a ajuda dos vereadores aqui e em diferente partido com seus deputados para conseguir alguma emenda, né? Para a gente tentar tirar do papel essa escola técnica para nosso município, que é tão importante, uma escola técnica agrícola, né, algum curso de administração. Então, fica aqui meu pedido, né. Obrigada. Obrigado, colega vereadora. Vereador Fábio, não farei uso. Vereador Luciano. Agradeço, presidente. Vereadora Ana. Agradeço, presidente. Vereadora Joyce. Agradeço, presidente. Vereador Luiz. Agradeço. Fim da explicação pessoal. Então, antes de encerrar, lembro a todos da reunião da CGP, na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 19h30, e da próxima sessão, na mesma data, às 20 horas. Agradeço a todos os presentes e também todas as pessoas que nos acompanharam pela rede social. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana. Declaro encerrada a presente sessão.